E aí eu vou falar sobre atuação em nicho nas redes sociais. Eu sou Flávia Carvalho e eu vou falar um pouquinho da minha história. Pode passar para o outro só com quem eu sou, né? Então, assim, eu trabalho na área de educação física há um pouquinho mais de 30 anos, mas sou formada há 25 anos. E eu comecei da seguinte forma: eu fui atleta de natação e de atletismo, né? Fazia corrida de fundo e fazia dardo e peso também. E quando eu parei de nadar, eu comecei a estagiar. Naquela época ainda não tinha conselho, não tinha CREF, não tinha nada disso. Eu comecei a estagiar na natação infantil. Então, quando a Manu chegou aqui, trouxe para a gente, falando sobre a natação infantil e trazendo esse novo olhar, nossa, que orgulho, porque a natação tem essa dor de achar que não tinha espaço nesse novo momento, que foi muito difícil esse momento que a gente passou, ainda está passando do Covid, então, assim, não caberia a nova era, a tecnologia, e ela mostrou, por A mais B, que cabe sim. Agora, realmente, a gente precisa estar aberto para esse movimento, né? Então, e aí eu me formei, e sempre, antes de me formar, eu já arrendava piscina com outros profissionais, e quando eu me formei, eu montei uma clínica junto com os médicos em prevenção de diabetes e problemas metabólicos. Terminei, fui para São Paulo, fiz o meu mestrado em São Paulo em Fisiologia do Exercício, e recebi um convite para voltar a Recife, onde eu havia me formado, embora eu seja paranaense. E aí eu voltei, montei uma academia e comecei a trabalhar com essa área mais aplicada da consultoria, né, em gestão de pessoas, e fui estudar cada vez mais comportamento humano, e sempre aplicando na área da educação física. Trazendo esse momento, eu fiz assim, gente, tem muita coisa para a gente fazer nesse mercado, e nesse meio tempo sempre trabalhando ali com o personal, e muitas vezes me sentia fora da casinha, porque eu não atuava muito dentro da academia. Meus clientes eram mais em apartamentos, em condomínios, em empresas, e eu fazia, poxa, mas assim, será que eu estou fazendo algo errado, né? E aqueles clientes fidelizados ali comigo, eu fazia, gente, mas eu faço muito pouco da prescrição técnica do exercício, né? E o que está faltando? E aí essa dor foi uma coisa que aconteceu ali comigo durante um bom tempo, e eu fui aplicando e estudando cada vez mais, até que eu montei a minha própria empresa e coloquei a minha empresa sozinha, fiz com sócios, mais uns sócios minoritários, e coloquei totalmente esse projeto em ação. E esse meu projeto envolvia esse olhar integral, isso lá em 2004, né? Então, tinha esse olhar integral, e a gente era simplesmente uma assessoria esportiva, e essa assessoria esportiva tinha no seu projeto a ginástica laboral, e de repente eu comecei a fazer treino, eventos, e ganhou uma proporção tão grande que eu ganhei bastante dinheiro com isso, mas assim, o que mais me impressiona é que era muito mais do atendimento, porque mesmo os atletas que chegavam com o objetivo de correr uma maratona, uma ultramaratona, a gente tinha aquele atendimento mais humanizado. Então, a gente olhava para ele para olhar na emoção, olhar na família, olhar nesse comportamento desses clientes e trazer para eles, assim como eles faziam parte da nossa família. Então, o nome da minha empresa se chamava FitFan, que continua sendo ela, eu abri novamente ela aqui, mas com outro olhar, uma outra linguagem, e esse FitFan nada mais é do que família do fitness, porque isso tem muito a ver comigo. Esse engajamento, essa família, esse estar perto, estar junto, faz muito parte de mim, do meu propósito, da forma como eu sou. Então, diante disso tudo, eu fiz um mestrado em nutrição, eu fiz pós-graduação em fisiologia, fiz pós-graduação em processos gerenciais e fiz também pós em neurociência e também no comportamento humano. Então, trazendo tudo, eu trago o comportamento humano há 18 anos, que eu aprofundo isso, cada vez mais, e sempre aplicando dentro da educação física. E indo um pouco mais para frente, para esse novo momento que a gente está passando, e falando aqui de tecnologia, a gente chega às redes sociais, né? E aí vem aquela dor, gente, agora o que a gente faz com esse mundo aqui todo tecnológico? Quanta coisa a gente tem que aprender, quanta coisa a gente tem que fazer, como é que eu vou vender? Então, quantas dores a gente tem para mexer com
as redes sociais com a tecnologia. E aí o Léo, ele é muito da tecnologia, ele fala, até quando o professor de educação física vai ter medo da tecnologia? E a gente fala, é verdade, até quando a gente vai ter medo da tecnologia? Por quê? Nós somos profissionais que lidamos com gente, lidamos com saúde, lidamos com comportamento, e aí a gente pensa que não cabe a tecnologia. E aí chega um momento que a gente tem um monte de redes sociais, né? E a gente tem um portfólio. Na tecnologia, a gente tem facilidade na tecnologia, a gente tem proporções que a gente não ganharia se fosse só no offline. E a gente vai falar um pouquinho dessa atuação. Pode passar, Léo. E aí eu pergunto assim, por que escolher um nicho, né? E aí a gente fala assim, por que a gente tem que escolher um nicho? A gente escolhe um nicho porque a gente precisa ser específico. Você precisa ser realmente especialista naquilo que você faz, né? Então, quando você busca ser referência, busca ser um destaque, você tem que ser especialista naquilo que você faz. Então, não cabe mais aquele profissional generalista, porque não vai passar de ser mais um. Você vai ser sempre mais um profissional. Então, no período da manhã e no período da tarde, a gente vai continuar vendo isso, a gente viu quantos profissionais nichando o seu negócio e alcançando sucesso. E aí você pode nichar na saúde, na gestante, na mulher, no Parkinson, no emagrecimento, como o Rômulo acabou de falar, né? Pode nichar no fitness, sim, porque ninguém está desmerecendo o fitness aqui, mas a gente tem que ser realmente especialista no deficiente físico. E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar, e a gente que vem um pouco da parte do negócio, quando a gente fala assim, nichar, e às vezes a gente tem a impressão que nichar você vai perder clientes. E muito pelo contrário. Quando você nicha, você pega aquele grupo que está desamparado, aquele grupo que não tem ninguém para atender. Então, a Margaret, ela acabou de dizer para a gente que um médico pediu para ela um trabalho para o pessoal do AVC. Então, turma do AVC está desassistida pela educação física. Por quê? Porque a gente tem muitos profissionais generalistas, que entendem superficialmente do AVC. Mas cadê aquele profissional que levanta a bandeira e diz assim, eu sou profissional do AVC? Como ela levanta, eu sou profissional e trabalho com Parkinson, e o outro com emagrecimento, e o outro... Então, assim, isso a gente tem que trazer para a gente, mas isso só vai acontecer quando você realmente se desenvolver no seu autoconhecimento. E esse autoconhecimento, como o Fausto bem falou no início do nosso dia, ele é fundamental porque ele é a nossa base. Ele é que vai realmente nos capacitar, nos entusiasmar, que eu amo essa palavra, porque entusiasmo vem de Deus, vem de dentro, né? Então, ele é que vai trazer você realmente para a sua essência. E o que é a sua essência? É aquilo que faz sentido para você. Então, qual é o melhor nicho para o personal? É aquele que você se identifica. Então, não tem nicho que esteja abarrotado. Emagrecimento, acabamos de ver o Rômulo falar aqui, o professor Rômulo falar aqui, emagrecimento e como ele está muito bem, obrigado, e que ganha o mundo e cada vez mais. E muitas vezes você fala, emagrecimento, ixi, já não dá mais, já está super lotado. Então, isso aí é uma vertente, é uma frase de uma pessoa pessimista, de uma pessoa que não acredita no seu propósito, de uma pessoa que está muito presa às suas crenças negativas. Então, quando você consegue olhar para si e identificar o que queima dentro do seu coração de verdade, que emoção é essa, que sentimento é esse, e agregar a um mercado que está pedindo, pelo amor de Deus, a gente precisa de profissionais com esse olhar, você alcança sucesso e aí o mundo acaba sendo pequeno para esse profissional. Então tá lá o feed truck, tá lá o Parkinson, tá, enfim, vai dar para lembrar todo mundo que passou agora pela manhã. Mas é exatamente isso que a gente precisa ter dentro da gente. E não é diferente nas redes sociais. Porque o que é as redes sociais? Pode passar, Léo. Então, assim, o que é a rede social? A rede social, ela é um caminho
ela é seu portfólio, ela é a sua publicidade, ela é a forma de você se comunicar com o outro, mas num volume muito maior. Então, a gente que é um pouquinho mais antigo, a gente é da época da lista telefônica, do outdoor, da publicidade em revista. Hoje, isso tudo está nas redes sociais. Então, assim, como que a gente vai criar essa autoridade? Então, primeiro a gente nicha. Eu nichei o meu negócio. Eu escolhi trabalhar com terceira idade. Vamos dar esse exemplo. Escolhi trabalhar com terceira idade. Opa, terceira idade é o início do meu nicho. Dentro da terceira idade, eu tenho uma gama de outras doenças, de outras necessidades, de outros subnichos, digamos assim. Né? Então, por exemplo, eu tenho hipertensão, eu posso ter o Parkinson, eu posso ter o AVC, eu posso ter a doença degenerativa, eu posso ter a limitação motora, eu posso ter os problemas de coluna, os pós-operatórios. Olha quantas opções a gente tem nas mãos. E aí você escolhe o seu subnicho. Quando você escolhe o seu subnicho, você vai listar quais são as 10 principais dificuldades e desejos desse seu subnicho, que é a sua audiência. Então, isso você vai ter que usar como regra para você trabalhar na sua rede social. Lembrando, a sua rede social, ela é a sua publicidade, porque hoje as pessoas procuram um profissional no Google, no Instagram, no Facebook, no YouTube, por aí vai, por todas as outras redes sociais, né? Então, a gente traz as 10 principais dificuldades e desejos da sua audiência e você vai ter que trazer essa solução. Então, assim, como eu vou tratar? Qual é a dor maior desse meu nicho, da terceira idade, que eu escolhi aqui, nesse momento, trabalhar a terceira idade com problemas de mobilidade? Qual é a maior dor desse meu subnicho? E aí a gente vai e faz pesquisa. Então, quando a Manu traz lá na natação, qual era a maior dor da natação para o público dela, que é infantil? Qual é a maior dor? O medo dos pais de perderem os filhos afogados. É uma dor gigante. Quem não tem medo? Então, ela vai nichar ali quais são as 10 principais dificuldades e o que ela oferece, o serviço dela, qual que ela oferece, para poder resolver esse problema dessa audiência. Tudo bem? O que eles estão procurando e o que está sendo resolvido, isso que seja acessível, esteja presente para a sua audiência. Então, isso tem que estar na cara da tua rede social. Quando alguém entra no seu Instagram, ele tem que bater o olho e entender o que você faz. Então, não cabe a gente colocar lá assim, que Deus ilumine o seu dia. Poxa, tudo bem, a gente quer que Deus ilumine o dia de todo mundo, mas o meu negócio, eu trabalho com terceira idade, com pessoas com 50 anos mais e com dificuldade de locomoção. Que Deus ilumine a minha vida. Em algum momento eu disse o que eu faço? Não, o que é que a pessoa faz? Não vou seguir. Pega outra pessoa porque não entendeu o que você faz. Então, você é um baita de um profissional, mas não está dito o que você faz. Então, a sua comunicação está falhando. E por isso você não está vendendo, como o Rogério acabou de falar ali, que a gente vende a todo momento, você deixa de vender. E aí você entra numa outra esfera, que é aquela que você vai dizer assim, a educação física não é legal, a gente fica pobre, preciso fazer outro curso, preciso fazer outra coisa. Mas, na verdade, você não está conseguindo adequar a sua comunicação, você não está se atualizando para realmente ser o profissional que se destaca. Tudo bem? Vamos para o próximo, Léo. E aí a gente entra nos nichos nessas redes sociais. Então, quais são as redes sociais que mais as pessoas consomem? Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, mas temos também o TikTok, tem uma série de outros agora que eu não vou lembrar, né? Pinterest, por exemplo, e cada um tem uma linguagem, cada um tem uma audiência. Para cada rede social existe uma maneira de você se comunicar lá dentro. Então, isso é muito importante que a gente fique com muita ciência do que está acontecendo. Porque o que acontece? Às vezes,
você faz um post para o Instagram e republica o mesmo post no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no YouTube, no TikTok e mais, e mais, e mais, e mais. Só que cada um tem um público diferente, cada um tem a linguagem diferente, cada um tem um formato da arte diferente. Então, assim, a gente tem que entender quem é cada rede social e qual rede social se comunica melhor com o meu nicho, com a minha audiência, com o meu público. Porque senão a gente não consegue alcançar essa comunicação que a gente tanto está desejando. Tudo bem? Vamos para o próximo. Depois a gente abre as perguntas, hein? Organizar o seu Instagram. Então, eu vou falar um pouco mais de Instagram. Por quê? Porque Instagram hoje é o que as pessoas mais consomem. Então, todas as pesquisas mostram para a gente que hoje o Instagram acaba sendo a rede social de maior referência para pesquisa de pessoas. Então, assim, se você quer buscar pesquisa de conteúdo, você não vai no Instagram, você vai no YouTube, que é a outra, não é isso? Se você quer saber quem é aquela pessoa, o que aquela pessoa faz da vida, você corre lá no Instagram e coloca o nome da pessoa. Então, por isso que a gente vai se deter mais ao Instagram. E para começar com o Instagram, eu já peço para vocês pegando as canetas e comecem a fazer print, porque depois eu vou te dar um monte de dica, certo? Então, vamos lá. Em cima do que a Manu falou lá de manhã sobre redes sociais, ficou todo mundo louco ali no chat. Eu disse, calma, gente, que a gente vai falar um pouco mais de maneira mais específica. É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos organizar o nosso Instagram. Primeiro ponto, nome. Quem é o seu Instagram? O meu Instagram é a FitFan. Eu falei alguma coisa para vocês que o meu Instagram é FitFan? O que é FitFan? Eu disse no início que FitFan era a família do Fit, mas quantas pessoas entenderam o que é? Eu estou falando com o mundo. Então, quem é a FitFan? A FitFan é a Flávia. Então, o meu Instagram é Flávia Carvalho Oficial. Trabalho com, com personal. Flávia Carvalho, personal. Flávia Carvalho, Parkinson. Flávia Carvalho, emagrecimento. Flávia Carvalho, terceira idade. Flávia Carvalho, entendeu? Então, isso tem que ficar de uma maneira muito clara, porque até para a gente pesquisar você. Então, o nome da tua empresa é maravilhosa. FitFan. FitFan, Flávio, escreve com A, com M, com U, com N. É FitFan de festa? É fã de quê? Percebeu? Então, esse tempo, esse time, a pessoa deixa de te seguir. Porque ela não sabe escrever o que você é. Então, a gente tem que ser claro já no início, no nome. Então, assim, qualquer coisa que você for fazer, mas a minha empresa, eu quero trabalhar a minha empresa, sim, mas a sua empresa é você. Então, trabalhe o seu nome, porque esse, com certeza, vai ser mais simples das pessoas captarem a mensagem, certo? Aí, vamos para a nossa bio. Depois do nome, tem a foto, certo? A fotinho lá. Então, como eu vou colocar essa foto? Então, essa foto é fundamental que apareça o seu rosto. É fundamental que esteja nítido quem você é. Por quê? Porque o Instagram, ele é uma rede social de interação, de engajamento. É uma rede social. Então, eu não vou colocar na minha foto a logomarca da minha empresa, por exemplo. Porque a logomarca da minha empresa não sou eu. Então, nós que somos personal, a gente tem que estar muito atento a isso, porque o personal, a sua empresa é você. A sua empresa não é a sua marca faz parte de você. Então, isso tem que estar claro para que você consiga realmente trabalhar e ir se formando e se destacando no mercado. E formando, sim, um profissional de destaque, que é esse o fato. Então, vamos lá. A foto. Uma foto que apareça aqui, ó, 1/3 do teu pescoço, ok? Uma foto que não tenha um fundo como está o meu agora, cheio de coisa, e sim um fundo que te dê contraste. Então, por exemplo, ou eu fico mais próxima, ou eu fico com um fundo liso atrás. Mas nunca aquela foto lá longe, a pessoa perdida, ou aquela foto em pé,
que aparece o corpo inteiro, ou aquela foto de lado fazendo qualquer outra coisa. Nunca, porque de lado já te passa a impressão que você não está nem aí para estar ali. Então, assim, não é uma foto profissional para você ter no seu Instagram. Então, o seu Instagram deve ter uma foto que mostre o seu rosto, porque ele é pessoal, ele é rede social, ok? Vamos para a descrição. Essa parte é a que mais dói. O que a gente coloca lá na bendita da descrição. Então, vamos lá. Na primeira linha ali, você vai colocar algo que tem a ver com o seu propósito e com o seu negócio. Lembra como eu disse que Deus ilumine o seu dia? Então, que você tenha um dia melhor, que Deus ilumine o seu dia e você ganhe mais 30 anos, sei lá. Algo que eu ajudo você a chegar na maioridade com mais qualidade de vida. Eu conduzo você a ser uma pessoa com mais condição de caminhar com seu neto. Olha, caminhar com o seu neto, eu já estou dizendo que eu estou trabalhando com terceira idade. Então, eu não preciso colocar lá, trabalho com terceira idade e mobilidade motora e motricidade. Isso eu não preciso colocar. Não é ali o lugar para colocar isso. Se a pessoa quiser saber mais sobre você, ela vai procurar você em outro lugar, em outra rede social, ou vai te pedir no DM, alguma coisa nesse sentido. Então, a tua capa da bio é simplesmente as pessoas identificarem se ela vai querer te seguir ou não. Então, tem que estar muito claro. Então, primeira linha tem a ver com o teu propósito e com o seu negócio. E a segunda linha, eu brinco que é a hora de você dar a tua carteirada. É a hora de você colocar o seu currículo. É a hora de você dizer o seu depoimento. O que você tem? Ai, Flávia, mas eu estou começando a trabalhar agora. Eu tenho pouco tempo que eu trabalho na... Ok, eu tenho pouco tempo que eu trabalho como personal, eu ainda não tenho cases de sucesso, mas eu tenho cursos que eu já fiz, eu fiz estágio, Então, você tem que deixar aquilo de alguma forma clara nessa sua segunda linha. Então, assim, o Rômulo, que ele tem os casos de sucesso, ele já tem 1.000 pessoas, ele disse aqui pra gente, 1.000 pessoas impactadas no curso. Então, ele coloca na segunda linha ali, mais de 1.000 pessoas impactadas com o meu método. Ó, que show! Então, você tem que colocar isso na segunda linha. No meu caso, eu sou mestre em nutrição, eu sou doutor em alguma outra coisa. Então, assim, a hora de você falar sobre a sua especialidade é na segunda linha, mas nada muito extenso, é breve, tá? Na terceira linha, é a hora de você fazer o CTA, é a hora de você fazer a chamada para ação, é a hora que você vai direcionar aquele público a entrar em algum lugar, ou no seu WhatsApp, ou no seu site, ou na sua outra rede social, se você quiser. É a hora que você vai direcionar ele para algum lugar. Então, você acesse aqui, siga aqui, clica aqui, veja já, alguma coisa nesse sentido. Se você está vendendo um curso, se inscreva aqui. Então, assim, é a terceira linha. E acabou. A bio só é isso, não é outra coisa. Então, assim, não é hora da gente estar tecendo um monte de coisa ali. Não é hora de você ficar dizendo, eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Não. Você tem que pegar os seus melhores resultados e colocar ali para que as pessoas digam, nossa, esse profissional tem autoridade para falar sobre esse assunto, que ele já disse na primeira linha qual era, ok? E aí a gente vai definir as nossas cores. Fundamental que você defina as suas cores. Por quê? Lembra do brand? Lembra da marca? Lembra? Acho que também foi a Manu que falou, mas eu vi que o Rogério também falou, e teve mais gente que falou de manhã, o Fausto também falou, como é importante a gente trazer a nossa marca, como é importante as pessoas lembrarem da gente. Então, quando a gente fala em Coca-Cola, você lembra de que cor? Lembra da cor verde? Não, a gente lembra do vermelho e do preto, né? E do branco escrito aquele C rasgado, aquela porcaria, né? Quando você fala em McDonald's, você lembra na hora daquele vermelho e daquele amarelo. Quando você fala da Hyundai, enfim, quando você fala de qualquer outra marca, você lembra. Então, lembra que a gente é a nossa própria empresa? Então, lembra que a gente está trabalhando a nossa empresa? Então, esses detalhes são fundamentais para que a gente realmente consiga alcançar um lugar diferenciado.
Então, defina uma cor. Ai, mas aí eu só vou usar aquela cor? Não, você não só vai usar uma cor. Você vai ter aquela paleta de cor, mas vai ter uma cor mais forte, que tenha mais a ver com você, que em todos os seus posts, ou em quase todos os seus posts, você vai dar aquela tua assinatura, para quando a pessoa olhar, nossa, tem a ver com aquela profissional. O Matheus, que é do equilíbrio, a Flávia, que é vermelho, é o Fausto, que usa muito azul, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar, porque a gente está trabalhando a nossa marca pessoal. Então, é o seu nome, a sua foto, a sua descrição, as suas cores. E aí a gente chega para fazer o feed. Ai, meu Deus, como eu vou criar esses posts, né? Que dor fazer esses posts, realmente. Então, algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade, outras pessoas têm mais dificuldade, mas uma coisa é simples, a gente precisa investir, sim, um tempo para entender como você consegue fazer uns posts. E hoje a gente tem vários, mas vários apps, vários aplicativos que são totalmente free, que você consegue usar e fazer ali de uma forma mais simples, né? Mas também tem um monte de pessoas trabalhando com redes sociais que pode também prestar esse serviço para você, né? Então, assim, existe algumas linhas para você trabalhar o seu feed. Algumas pessoas trabalham o feed de maneira igual, né? Então, cria-se um padrão. Isso é legal? Depende. Se tem a ver com você, é uma boa opção. Se não tem, não faz muito sentido. Então, assim, algumas pesquisas bem recentes mostram que esses feeds muito organizados, tabelinha de cores de um lado, no meio, no outro, não trazem muito retorno. Mas eu conheço pessoas que mesmo com feed assim, tem retorno. Do mesmo jeito que eu conheço pessoas que têm feed que não tem absolutamente nada a ver, não tem cor definida, não tem nada e tem retorno. Porque ela tem uma coisa, ela tem conteúdo. E quando você tem conteúdo, aí, ó, nada disso faz muito sentido, porque a pessoa quer você. E o jeito que você escreve, a forma que você... Não interessa. Interessa o que você passa, a sua verdade. Então, vamos voltar lá. Então, eu defini minhas cores, defini o meu feed. E o que é o meu feed? Qual é o objetivo do feed? Para quem não sabe feed são aqueles posts que ficam ali embaixo, fixo, né? Qual é essa finalidade? A finalidade do feed é trazer o seguidor para você. Então, lembre-se, sabe uma revista, a revista Caras? Então, o seu feed é a sua revista Caras. É onde você vai colocar as fotos bonitas, onde você vai colocar depoimento, onde você vai colocar comunicação, onde você vai dar dica, onde você vai colocar conteúdo, onde você vai falar do seu lifestyle, onde você vai falar um pouco de você. É ali no seu feed, ok? O seu stories, que é uma dor, nem todo mundo se sente à vontade para fazer stories. O seu stories é quando você se comunica com quem já está dentro do seu Instagram. Então, o seu stories é para você conversar com quem já é, entre aspas, seu amigo. Então, lembra daquela conversa de bar? Lembra daquele bate-papo num aniversário? Desse bate-papo da gente aqui? Então, é isso. O seu stories tem que bater papo, tem que se relacionar. Precisa interagir com o outro que está lá. Então, quanto mais informal e mais legal será. Então, é muito importante que você desenvolva essa estratégia já na sua cabeça, que o feed você vai trazer o desconhecido e que o story você vai conversar com o conhecido. E o Reels, Flávio, eu vou ter que fazer dancinha agora para poder adquirir lá, conseguir mais seguidores, né? Então, o Reels, a finalidade dele é realmente a interação, é o humor e a dancinha, sim. O Reels entrega muito, verdade, entrega muito. Mas aí a gente pergunta, entrega muito, mas para quem? Então, tudo a gente tem que levar para a nossa pessoa, para o nosso objetivo, para o nosso propósito. Então, qual é a necessidade que você tem? Qual é o seu negócio? Então, tem necessidade de você ir fazer Reels? Poxa, eu escolhi terceira idade, eu quero trabalhar aqui no meu local, na minha cidade. Tem necessidade de eu chegar lá e fazer dancinha? Eu trabalho com idoso. O idoso vai conseguir fazer aquela dancinha? Vai ser legal? Então, esses pontos você precisa analisar e perceber se faz sentido para você. Porque o que? Ele entrega muito, a dancinha entrega muito, o trends entrega muito, maravilhoso. Mas tem a ver com você? O teu público vai estar ali?
eu vou ser bem sincera, eu praticamente não faço reels assim. Os meus reels são mais de eu passar informação, porque eu sou professora. Então, eu vou lá e passo informação. E eu vou dizer para você, perfilam muito bem dentro do que eu espero. Mas eu não bato aqueles reels de 10 mil, 15, até porque eu nem tenho esses seguidores. Mas eu não viralizo na internet com os meus tipos de reels. Porém, atinge o meu público específico, quem eu quero, que são os personagens e os nutris. Certo? Vamos para frente, Léo. E aí você vai fazer a seguinte pergunta: por que você deve ser seguido? Né? Então, assim, eu tenho uma pessoa, eu defini meu nicho, eu defini minha cor, coloquei uma foto maravilhosa, eu escrevi lá a minha bio do jeito bem certinho, estou começando a fazer os meus posts, aí eu faço essa pergunta: por que eu devo ser seguido? Então, o que te diferencia das outras pessoas? Isso é fundamental, porque lembra, é rede social. Se é social, é humano. Então, o que me diferencia dos outros profissionais? A Flávia me diferencia porque ela é agitada e do sorriso dela. Beleza, então use isso a seu favor. Que história você vai contar? Então, eu tenho o meu público, eu tenho a minha persona, eu tenho meu subnicho, eu tenho minha cor, mas eu quero trabalhar com a solução que eu coloquei lá na minha bio. Então, eu vou caminhar na minha linha editorial para entregar a solução que eu perfilei. O que você defende e no que você mais acredita. Então, é importante que você tenha isso na sua linha editorial. Mas lembrando, evite as polêmicas de política, evite polêmicas de religião, porque se não faz sentido para o seu negócio, não tem por que você trazer isso para dentro do seu Instagram. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu disse que eu estava trabalhando com terceira idade, com pessoas com dificuldade de locomoção. Eu, Flávia, treino musculação, já até participei de alguns campeonatos amadores, né? Hoje não mais. Mas eu gosto de musculação. Faz sentido a musculação nesse formato de hipertrofia para a minha terceira idade? Claro que não, né? Então, não tem por que eu trazer esse conteúdo para dentro do meu Instagram, ok? Ah, mas é o que eu faço, eu não posso trazer? Eu posso trazer, desde que eu conecte com a minha pessoa, com o meu conteúdo. Então, por exemplo, coloco lá a minha foto de biquíni, toda perfilada lá, toda magrinha, sequinha, em cima do palco. Coloquei lá e postei meu momento de sucesso, de glamour, de alguma coisa nesse sentido, né? Fez sentido? Não, né? O meu idoso vai dizer assim, né? Faz tempo, um dia eu fui assim também, né? Mas aí, se eu colocar essa foto e colocar assim, quando você almeja alcançar algo e vai ao encontro, você consegue. Então, você que está hoje com dificuldade na tua marcha, você é capaz de olhar para ela e ir ao encontro, por exemplo. Então, você conectou, e aí você coloca uma imagem de uma pessoa buscando aquilo. Então, assim, você consegue fazer a conexão. Caso contrário, não faz o menor sentido. O Fausto fez um post assim, colocando uma foto dele, de abdômen sarado, trincado, e uma foto dele hoje. E aí ele causou curiosidade de todo mundo. E ele conectou com o conteúdo dele, que é o público dele, que somos nós, profissionais de educação física. Então, ele conectou aquelas fotos de professor a escritor. Qual é a frase que ele mais fala? De professor a empreendedor. Olha aí, que show. Então, ele conseguiu fazer o caminho e fez todo mundo identificar o porquê daquela foto. Aí faz muito sentido. Certo? Para o próximo, Léo. Meu Deus, não sei meu tempo, hein? Atenção com a sua linguagem. Isso aqui é fantástico. Por quê? A gente vai continuar falando de Instagram, mas eu vou colocar aqui só alguns tópicos. Por exemplo, o WhatsApp, qual é a função dele? É mensagem, é comunicação direta ali. Assim como é o Telegram. O YouTube é voltado para o conteúdo. O Twitter é uma rede social focada em jovens. Então, tem muito hábito de subir hashtags. Sobe a hashtag mais forte agora, por um dia. Mas tem que ter a ver com o público que você escolheu trabalhar. Se o meu público for adolescente, faz sentido eu estar dentro do Twitter? Muito, muito sentido estar dentro do Twitter, né? Faz muito sentido.
O Facebook, meu público é a terceira idade. Facebook faz muito sentido, porque as pesquisas mostram que 55 anos mais usam mais o Facebook do que o Instagram. Faz muito sentido eu estar lá dentro do Face. O TikTok é entretenimento, é humor, números de usuários também jovens ali. Então, assim, faz sentido eu estar ali. Se é terceira idade, não faz muito sentido. Mas, se você quiser também estar lá, nunca é demais. Mas é importante que você, ao iniciar, foque primeiro com a sua persona, primeiro com o seu objetivo, tenha resultado naquela rede social e depois você começa a ampliar. E voltando para o Instagram, o objetivo do Instagram é o engajamento e relacionamento com o público, é entretenimento. Não é lugar de conteúdo o Instagram, não é lugar. Ah, Flávia, aí você está falando, mas o que você faz no seu Instagram, eu te sigo, e eu vejo que você coloca um monte de conteúdo. Verdade. Eu, Flávia Carvalho, coloco um monte de conteúdo dentro do Instagram. Sabe por quê? Porque o meu público consome Instagram. E quem é meu público? Vocês, profissionais de educação física e os nutris. Eles consomem Instagram. E aí eu coloco conteúdo, mas um conteúdo não muito aprofundado, e quem quer aprofundar vai fazer a mentoria comigo, vai fazer meu curso, corre para o YouTube, que tem a coisa a mais, entra no grupo do Telegram para receber mais informação. Então, percebe? Tudo é uma questão de estratégia, de planejamento, do que você quer com a sua rede social. Então, assim, a gente vai deixar de ser um profissional porque a gente não tem rede social? Claro que não, o offline nunca vai perder para o online, nunca. Mas o online faz parte, o online é importante para você ter a sua publicidade. Então, lembra do nosso ponto inicial que eu falo, que a gente investia em outdoor, em publicidade dentro de revista, de lista telefônica? A gente tem as redes sociais para fazer isso de graça para a gente. Basta a gente investir o nosso tempo e buscar uma estratégia, um planejamento para a gente alcançar isso. Próximo, Léo. Eu estou correndo, depois você vai me dizendo o tempo aí, hein? Pode passar uma. Então, faça uma linha editorial, que essa tua linha editorial vai se servir tanto para o seu feed quanto para o seu stories. Então, coloque lá tendência, storytelling, é um nome bonito para dizer contar uma história. Tá? Depoimentos é fundamental, porque gera muita autoridade para você. Faça perguntas para a sua audiência. Por quê? Porque você gera engajamento. Lembra que eu falei da conversa de bar, da mesa do aniversário? Então, é a hora que você conversa para o negócio ficar legal, para ficar fluido, para ficar gostoso, para as pessoas dizerem, nossa, que legal, é muito bom seguir ela, porque ela conversa com a gente, ela entende a minha dor, ela sabe como eu me sinto. Então, eu vou continuar seguindo essa pessoa, porque ela é louca como eu, então eu não gosto mais dela, eu não vou seguir mais ela, ok, a gente nunca vai agradar todo mundo, né? Então, é importante que fiquem as pessoas que realmente se identifiquem com a gente. E aí, você precisa ser verdadeiro. Saia de você aquele personagem que não é você. Então, não coloca ali, por exemplo, eu, Flávia, uma pessoa que fala, né, que com a mão, não sei o quê, que ri um monte. Ah, não, eu trabalho com personal agora, então eu trabalho com os profissionais, com as empresas, como eu já trabalhei muito com empresa do corporativo, então eu não posso rir, eu não posso não sei o quê, eu vou falar baixinho, eu vou não sei o quê. Essa não sou eu, né? Não sendo eu, não tem verdade. Se não tem verdade, não conecta, porque o ser humano reconhece quando o outro está mentindo, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, a gente tem os neurônios espelhos que estão aqui na parte frontal, que ele faz assim, oi? Tá, não convence. E aí a gente fala no nosso linguajar, não me convenceu. Tem alguma coisa dessa pessoa que eu não gosto. Lógico, ela está forçada, ela não é verdadeira. Ela não está sendo ela, né? Então, assim, é importante que seja você. Então, as perguntas faz muito sentido, sim, mas perguntas que tenham a ver com você. Por exemplo, eu posso fazer uma pergunta em inglês? Pode fazer uma pergunta em inglês. Flávia, você é uma pessoa que usa o inglês no seu cotidiano? Não. Eu até sei ler inglês, eu até me enrolo, mas eu não sou uma pessoa fluente no inglês. E o inglês não faz parte do meu dia a dia. Então, faz sentido eu fazer alguma coisa no inglês? Não faz sentido para mim. Ah, mas se eu fosse uma pessoa super fluente, daquela que fica usando, porque tem pessoas que usam as palavras inglesas no seu dia a dia. Faz sentido para ela? Perfeito.
É ela, tá sendo verdadeira. Então, o que eu quero deixar com isso? Que não tem certo, não tem errado, tem você. Você tem que se sentir confortável dentro do seu Instagram, porque o seu Instagram é a sua casa virtual. Então, você tem que estar realmente se sentindo confortável. Se a cor não fez sentido para você, não use. Se aquele formato não está fazendo sentido, não use, aborta. Usa outra coisa, coisa que faça sentido para você, tá bom? O próximo, Léo. Eu tô aqui perdida, e vai me dizendo o tempo. O que deve postar? Eu já falei. Oi, Flávia. Só 40 minutos, tá? Ah, tá. Então eu vou encerrando agora. Ó, o que postar, eu vou colocar aqui para vocês passa para o próximo, Léo, que eu já falei bastante desse. Eu vou colocar para vocês umas headlines e aí vocês printam. Printa aí. O que é headline? Headlines são frases que você deve colocar no início do seu post para chamar atenção. Então, vou te contar um segredo. Vou ser bem sincero com você. X dicas para você, X estratégias, X maneiras. Pode ir para o próximo, Léo. E aí eu coloquei nesse aqui também, só para a gente ter como noção para nortear os posts quando você está iniciando. Então, assim, o seu conteúdo, ele realmente tem que ser direcionado para o seu público e você tem que estar confortável com ele. Para o próximo, e eu já vou encerrar. Então, assim, o que é muito importante que dentro da sua rede social você seja baseado nos seus 4 Cs. Quem são seus 4 Cs? Que tenha coerência com o teu público, que tenha constância, é importantíssimo você ter constância. Então, se você faz um post todo dia, permaneça fazendo esse post todo dia, que você tenha constância, né? Que você seja regular no seu formato, porque tem uma coisa que norteia que chama algoritmo. E ele não entende nada do que você está escrevendo, mas ele entende se você tem sistemática. E que você tenha coragem. Coragem, pode ir para o próximo. Coragem para você realmente fazer, ousar, sem medo de errar, porque o erro fará você ajustar e ter resultados ainda melhores. Então é isso que eu queria deixar para vocês. O próximo são só as minhas redes sociais, meus contatos. E se vocês tiverem algo para falar, quiserem conversar mais, me chama no DM, porque eu já extrapolei todo o tempo, mas foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E pronto, Léo, terminei.